Ok. Quem são os demônios? Falamos sobre a pessoa de Satanás, mas também existem o que nós chamamos de demônios. Como eu disse, Satanás ou o diabo é uma pessoa só, é o antigo Lúcifer. Os demônios são os anjos que acompanharam ele na sua rebelião contra Deus. Então os demônios são milhares, milhões, não sabemos a quantidade exata. Os demônios são seres espirituais que, sob o comando de Satanás, perturbaram os seres humanos, procurando afastá-los de Deus. São os anjos que acompanharam Satanás em sua rebelião e que agora estão a serviço de Satanás, né? Que obedecem às ordens de Satanás. Sua existência, a existência dos demônios foi reconhecida pelo Senhor Jesus. Temos diversos textos, diversas passagens que podem ser lidas e estudadas por você, ok? Reconhecida também pelos 70 discípulos que se depararam com situações onde encontraram pessoas endemoniadas. E foi reconhecida também pelos apóstolos. Aí temos diversos, exemplos de pessoas endemoniadas e que foram libertas através de um homem, de uma mulher de Deus que orou e libertou, porque Deus nos deu autoridade. Autoridade espiritual para orar e para expulsar todos os demônios. Sua natureza, são inteligentes, então não dá para dizer que são burros. Claro que existem uns que são mais inteligentes do que outros, bem como existem uns que são mais poderosos do que os outros. Mas são seres muito inteligentes. São espíritos, da mesma forma que nós falamos acerca dos anjos, eles são anjos também, anjos maus, anjos caídos, portanto são espíritos e são numerosos. Lembrando que para cada demônio existe 3 anjos, ou seja, o número de anjos é o triplo em relação ao número de demônios. São maus e maliciosos, ou seja, eles desejam o mal do ser humano. O diabo não vem para brincar com a gente. O diabo não vem com uma rosa na mão tentando nos agradar. Aliás, ele vem com a aparência, de uma pessoa boa tentando nos agradar. Mas na verdade, qual é o objetivo dele? Nos afastar, nos derrotar, nos prejudicar, nos afastar do nosso Criador, do nosso Deus, destruir a nossa vida, destruir a nossa família. São vis e perversos. São seres que desejam o mal das pessoas, o mal dos cidadãos, da humanidade. São seres desprezíveis. São seres onde não existe nenhum tipo de bondade. Tudo que eles querem é prejudicar, é afastar as pessoas de Deus, derrotá-las, oprimi-las, fazer com que elas estejam escravas, escravas, o tempo inteiro ali, servindo a ele, subjugadas, sendo aterrorizadas. E muitas pessoas estão nessa condição. São servis e obsequiosos a quem? A Satanás. Ou seja, o reino das trevas não está dividido, como Jesus disse. Um reino dividido não subsiste. Eles são extremamente obsequiosos, obedientes, submissos à autoridade de Satanás. Isso é uma vergonha, porque em nosso meio, às vezes nós estamos um tanto que divididos. No meio cristão, às vezes nós estamos separados por inveja, intriga, ciúme e tantas outras coisas ruins. Mas no reino das trevas, eles estão unidos num só propósito, que é destruir o povo de Deus, se opor aos propósitos de Deus. Mas nós precisamos nos unir em Cristo. Precisamos nos unir como irmãos para lutar contra as obras das trevas. As atividades deles se apossam dos corpos humanos e de animais, provocam aflição mental e física aos homens, produzem impureza moral. Olha aí, não só de homens, mas de animais. Eles têm o poder de se apossar de corpos de animais. O exemplo clássico disso está lá.
quando Jesus expulsa os demônios, né, legiões de demônios da vida do cidadão conhecido como endemoniado de Gadara, endemoniado gadareno, e os demônios pedem para Jesus para que fossem para o corpo dos porcos. E Deus os permitiu, o Senhor Jesus os permitiu. Eles saíram do corpo daquele homem, foram até os corpos dos porcos e os precipitaram no abismo. Então eles podem se apossar de corpos de animais. Você já viu algum caso semelhante? Eu já ouvi algumas histórias de animais que estiveram endemoniados, né, na zona rural, ou até mesmo na cidade. E como é que eles sabiam? Porque de uma hora para outra, sem nenhuma explicação, o animal ficou transtornado, mudou de comportamento, sua face foi transfigurada, parecia que estava enlouquecido, e só mudou depois que alguém orou expulsando os demônios. Então existe essa possibilidade. Nós temos que orar pelos nossos animais também, pedindo a Deus a proteção sobre eles, especialmente, né, sobre humanos. E quando alguém fica endemoniado, pode ter certeza que a fisionomia muda, o comportamento muda, tudo se altera. Daqui a pouco eu vou explicar. A aflição mental e física também pode ser provocada por ele. Tem coisas que são de ordem física, biológica, podem ser tratadas com remédio, com acompanhamento devido do médico, mas existem outras que são de ordem espiritual. E só vai ser resolvida no campo espiritual através da oração. E como é que a gente vai saber? Orando, pedindo a Deus o discernimento, avaliando, observando para saber se a origem é de ordem física ou não, ou se são as duas coisas ao mesmo tempo. A impureza moral, nós já falamos. Então os demônios, em harmonia com a sua natureza e seu caráter, estão continuamente ocupados em sua obra de subjugar os homens para serviço de quem? De Satanás. E de propagar tanto as enfermidades como a contaminação espiritual. O Dr. Nivius disse que existem aqui 5 fases nas relações dos demônios com os homens. Nós vamos falar delas agora. A primeira fase nós chamamos de tentação. O que é a tentação? A tentação é uma forma de sugestão espiritual. Eu disse que todos nós podemos ser tentados. Todo ser humano, independente se ele é crente ou não, se ele serve a Deus ou não, se ele é um homem cheio do Espírito Santo ou não. Jesus, na condição de homem-Deus, foi tentado pelo diabo. Imagine nós, seres humanos. Então, essa misteriosa influência vinda de um mundo invisível, a qual tanto incrédulos como crentes estão continuamente expostos, é referida muitas vezes na Bíblia, especialmente no Novo Testamento. Então, a tentação, ela acontece com muita frequência. Nós precisamos resistir o diabo, como diz a Bíblia, e ele fugirá de nós. E resistimos obedecendo a Deus, servindo ao Senhor, orando, jejuando, buscando a sua presença. Temos aqui a segunda fase, que é chamada de obsessão. Alguns consideram como a primeira fase da possessão demoníaca, ou seja, não é a possessão demoníaca propriamente dita, mas já é a primeira fase dela. Ou seja, isso aqui não acontece com crentes salvos, libertos em Cristo Jesus. Por quê? Trata-se do domínio demoníaco, que é resultado da entrega voluntária e habitual à tentação ou às tendências pecaminosas. Então, todos nós somos tentados. Em algum momento você pode pecar. Agora, quando você se entrega de forma voluntária ao pecado e à tentação, quando você tem prazer nisso e quando você faz isso cotidianamente, se afastando de Deus, aí você entra nessa primeira fase chamada de obsessão, ou seja, você se tornou escravo do diabo. É a condição atual de quem está no mundo, de quem não tem a presença de Deus na sua vida. São escravos do diabo. Nós éramos escravos do diabo, mas hoje não somos mais escravos do diabo, porque Jesus nos libertou, nos resgatou com seu sangue precioso. Hoje nós somos servos de Deus. A Bíblia diz que não estamos mais debaixo da influência e do poder do pecado ou do diabo nas nossas vidas. Somos pecadores, temos a natureza pecaminosa, mas não estamos debaixo do poder e do domínio disso, porque hoje nós somos servos do
Senhor, escravos de Jesus Cristo. Na obsessão, embora os indivíduos já estejam sob um horrendo domínio satânico, contudo, são perfeitamente livres, seguem os ditames de suas próprias vontades e retêm suas próprias personalidades. Ou seja, as pessoas vivem normalmente, são escravas do diabo, mas estão fazendo aquilo por livre e espontânea vontade. Alguns nem sabem que estão debaixo da escravidão do diabo. Alguns nem sabem, né, que estão fazendo a vontade do diabo. Outros nem acreditam na existência do diabo, mas são escravas porque estão fazendo a vontade dele, estão pecando cotidianamente de forma voluntária e repetitiva contra o nosso Deus. Existe também o que nós chamamos aqui de crise ou transição. É a fase caracterizada por uma luta em torno da posse, quando o indivíduo resiste, algumas vezes sendo bem sucedido. Aqui é quando acontece a transição para a próxima etapa, que é da possessão demoníaca. Existem alguns que ficam endemoniados e outros não. Embora são escravos do diabo, nem todos manifestam demônios na sua vida, nem todos ficam endemoniados. Alguns ficam, outros não, né? Mas, no caso daqueles que ficam, nós precisamos ter alguns cuidados, certo? Que é o caso aqui da possessão. Com referência à pessoa, pode ser designada como sujeição, subserviência, e com referência ao demônio, treinamento e desenvolvimento. Ou seja, quando a pessoa está possessa, endemoniada, ela está sujeita e está no estado de subserviência em relação ao demônio, que está treinando e desenvolvendo aquela pessoa para desenvolver a sua obra, as suas atividades aqui na Terra. Isso é muito delicado, viu? Na maioria do tempo, a pessoa retém sua personalidade, vive de forma normal, trabalha, estuda, mas quando ela está possessa, certo? Aí ela passa do seu estado normal para o estado anormal. Uma das principais características dessa fase é a adição de uma nova personalidade, ou seja, quando os demônios tomam posse da vida da pessoa, no caso, quando os demônios se manifestam na vida da pessoa, existe a adição de uma nova personalidade daquele indivíduo, ou seja, a personalidade da pessoa em si desaparece por um momento, fica neutra, e a personalidade do demônio é que se sobressai. Por isso que às vezes a pessoa, ela muda a fisionomia, muda a voz, muda o jeito de falar, de agir, de se comportar, e às vezes assume várias personalidades, porque são vários demônios que estão se manifestando ali no seu corpo, na sua vida. Somente as pessoas que chegaram a essa fase é que se aplica apropriadamente o termo possessão. E aqui a pessoa não lembra de nada. Depois que você ora, que você expulsa, quando você pergunta para a pessoa se ela lembra de algo, ela não lembra de absolutamente nada. Porque não é ela que está falando, não é ela que está agindo, são os demônios através dela, através da vida dela. Isso não acontece quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Nós não perdemos nossa personalidade, não perdemos o controle, sabemos o que estamos fazendo, né? O Espírito Santo, ele não rouba a nossa personalidade. No caso dos demônios, isso acontece. As pessoas não sabem o que estavam fazendo, o que aconteceu. Vale salientar também que eles ganham uma força muito grande, né? Alguns mais do que outros, né? Então não adianta querer lutar, bater. Você não está batendo no demônio. O demônio não sente dor física, né? Então quem vai sofrer depois é a pessoa que vai ficar com dores no seu corpo. Existem casos de demônios que através da pessoa conseguem quebrar cordas, correntes, né? Como no caso do endemoniado de Gadara. Existem casos também que a pessoa consegue levantar assim, pesos enormes, como por exemplo um grande banco de madeira onde 5, 7 pessoas conseguem ficarem sentadas, por exemplo, naqueles bancos de madeira acolchoados,
grandes e pesados de um templo, de uma igreja, eles levantam como se fosse uma coisa de plástico, uma coisa muito leve, conseguem escalar metros, né, de parede, se arrastejar, derrubam e por mais que juntem 5, 6, 7 homens, ninguém consegue segurar. Então é só com o poder de Deus, com a autoridade de Jesus, que nós poderemos expulsar esses demônios. Não brinque com isso. Se você não tem autoridade, é melhor se afastar, certo? Porque você corre o risco de apanhar também. Como foi o caso dos 7 homens lá do Novo Testamento que tentaram expulsar, né, o demônio de uma determinada pessoa e disseram que estavam expulsando em nome de Deus de Paulo. E os demônios olharam para eles e disseram: olha, eu conheço Jesus e sei muito bem quem é Paulo, mas vocês quem são? E levaram uma grande surra, porque não vigiaram. A última fase se chama de capacidade demoníaca. Essa fase acontece quando a pessoa já desenvolveu capacidades para ser usada e se dispõe para isso. Ou seja, depois de estar endemoniadas várias vezes, ela começa, apesar de não lembrar, ela começa a gostar da sensação, né, depois que ela volta em si. E o demônio começa a treiná-la, a desenvolver habilidades nela. E aí ela se torna o quê? O escravo do demônio, treinado, acostumado, voluntário, na linguagem moderna, um médium desenvolvido. Ou seja, ele sabe o que está acontecendo, ou seja, não é que ele tem consciência do que está acontecendo na hora que ele está endemoniado, mas ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe que ele está se voluntariando, disponibilizando ali o seu corpo, a sua mente para serem usadas pelos demônios. Né? Eles dizem receber espíritos, né, de antepassados, espíritos diversos, né, para trazerem comunicações, mensagens, né, e tantas outras coisas, para desenvolver alguns trabalhos, como eles falam. Então esse é o médium desenvolvido, ou o cavalo, né, na linguagem mais popular, o cavalo do diabo. Infelizmente tem pessoas que são treinadas exatamente para isso.